Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Meus irmãos e minhas irmãs, isto é sobre semeadura e sobre colheita. Isso é sobre vida. Isso é sobre agricultura, mas isso é o fluxo natural. Sim, aqueles que vão, quando ele diz, na ida caminham chorando os que levam a semente. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Atenção, toda semeadura é árdua, cansativa e dolorosa. E toda colheita é abundante, gloriosa e feliz. Preste atenção. Quando a gente está num momento de batalha, de tristeza, enfrentando algo desse jeito, algo que está nos roubando a alegria, a primeira coisa que vem ao coração é exatamente isso. Eu nunca vou sair desse problema. Eu nunca vou vencer isso. Não é assim que vem? Eu nunca vou pagar essa dívida. Meu casamento nunca vai ser feliz. Pare de dizer essas coisas. Pare de dizer essas coisas. Apenas a sua semeadura, o seu processo está doloroso. Mas um processo doloroso gera um futuro glorioso. Uma semeadura árdua, cansativa e chorosa gera uma colheita gloriosa, abundante e feliz. Então preste também atenção, se está doloroso para plantar a semente, será glorioso para colher os feixes. Para recolher a abundância da colheita. Então não tenha medo desse momento de dor, de dificuldade. Mas, Geraldinho, é porque está tendo muito problema. Exatamente, só vence quem tem problema e quem resolve problemas. E quanto mais você resolve problemas, mais líder você é. Quanto mais você resolve problemas, mais alto você sobe o nível. Sabe, quanto mais você resolve problemas, maior é o projeto que Deus coloca em suas mãos. Eu tenho pouco problema, seu projeto é muito pequeno. Eu tenho muitos problemas, seu projeto é muito grande. Isso aqui é uma coisa natural. E eu quero dizer para você, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. E isso daqui é muito forte. Passo a passo. Plantou, você vai recolher com alegria. Eu queria que você dissesse até sobre a sua vida agora. Declarasse sobre a sua vida. Eu vou recolher com muita alegria. Você que está plantando hoje, mas está doendo, Geraldinho, tá. Mas você vai colher com muita alegria. Está doendo na plantação, na semeadura. Mas, meu irmão, quando chega a colheita, a gente diz, valeu a pena. Senhor, ainda bem que eu não desisti. Quantas vezes eu disse a Deus, Senhor, ainda bem que eu não desisti. Se eu tivesse desistido naquele momento da dor, da perseguição, da angústia, do suor, das lágrimas, do sangue, se eu tivesse desistido, eu não teria a alegria de ver tantas coisas. Não desista não. Está doendo? Continua doendo. Continua mesmo doendo. Não desista não, pelo contrário. Comece a profetizar em cima dessa dor vai passar e a alegria vai chegar. Vai valer a pena. Tá sofrido, tá cansado? Diga assim, estou cansado, mas eu vou colher abundantemente. Vai valer a pena, a colheita vai ser farta, a colheita vai ser abundante, a colheita vai ser imensa. Comece a profetizar, amado. Começa a levantar, sabe? É preciso olhar para a dor que eu estou passando agora, para um motivo de tristeza e rir desse motivo de tristeza. Mas vai passar. E eu vou voltar a sorrir de novo. Pode dizer isso. Vai passar. Sabe um remédio muito bom para curar a nossa tristeza? Sabe qual é? Consolar a tristeza dos outros. Ajudar. Eu vou dizer para vocês. Eu estava doente quando eu estava lá muito magro, quando eu estava lá sofrendo com dores 24 horas por dia, sofrendo com tantas coisas sem descobrir a doença, até que eu descubro, depois a doença de Crohn, e começo um tratamento, vou tomar imunobiológico e etc. Eu nunca parei de evangelizar, de cuidar das pessoas, de acolher o sofrimento, de orar pelos outros. Nunca, nem um dia. Quem está aqui comigo sabe disso. Quem estava comigo nesse momento? Quem estava? Eu estou falando principalmente o final do ano de 2020, os últimos anos, os últimos meses de 2020 e o começo de 2021. Muitos estavam comigo isso, no final de 2020. Quem aqui estava comigo nesse momento? Coloca aí nos comentários.
e viu claramente, eu vi que vocês se preocupavam e rezavam por mim incessantemente. E eu vou dizer para vocês, são testemunhas. Eu nunca parei de cumprir a minha missão, de cuidar dos outros, de abençoar os outros. E aquilo para mim foi muito importante. Aquilo foi muito importante por quê? Porque eu estava vendo o sofrimento de pessoas que estavam sofrendo mais que eu. Quando eu consolava as pessoas, quando eu orava pelas pessoas, pessoas doentes, pessoas em câncer, pessoas doenças terminais, aquilo não me deixava me abater com a minha doença. Eu olhava e dizia, tem gente mais doente que eu, por que eu vou desistir? Por que eu vou me abater? Acho que você já ouviu a história daquele rapaz que andava triste porque ele não tinha sapatos. Estava muito triste, chateado. Mas olha, nem sapato eu tenho. Que coisa. Oh, vida. Eu dizia assim, oh, vida desgraçada. Eu não tenho nem um sapato para ir para o shopping, né? E até que ele passando encontrou alguém que não tinha os 2 pés. Na hora que ele encontrou alguém que não tinha os 2 pés, aquilo bateu nele e disse, meu Deus, eu estou reclamando porque eu não tenho sapato. Perdão, Senhor. Obrigado pelos meus 2 pés. Vocês entendem a diferença? Perdão, Senhor. Obrigado pelos meus 2 pés. Quando a gente começa a tocar os sofrimentos do outro, os nossos sofrimentos, eles tendem a diminuir. Por isso que quando a gente está sofrendo exageradamente, é sinal que a gente está preso em si mesmo. O melhor remédio para a própria tristeza é cuidar dos outros. É sair do fechamento, do isolamento. Quando a gente está triste, quando a gente está passando problemas, nós somos fortemente tentados a nos fechar em nós mesmos. E essa é a pior coisa. Geraldo, eu estou triste, o que é que eu faço? Saia de si. Pare de ficar remoendo essa tristeza, ficando dentro de um mundo fechado. Não, não, não. Nada seca tão depressa as nossas lágrimas do que enxugarmos as lágrimas alheias. O amor produz alegria. Quando a gente se abre, quando a gente sai de dentro da gente começa a amar. E quando a gente começa a amar, o amor produz alegria. Todas as pessoas que fazem o bem aos outros se tornam pessoas alegres. Vocês já perceberam? Todas as pessoas que fazem o bem aos outros, eles se tornam pessoas alegres. Nós estamos numa época onde tem muito ódio espalhado, muita intolerância, agressões nas redes sociais, nos grupos das famílias, até mesmo dentro das nossas casas. Nesse momento é fundamental sermos o quê? Mais leves. Então eu vou dar uma dica importante para você. Seja mais leve, seja menos pesado, porque o mundo já está pesado demais. E se a gente pesa, vai ficando, sabe, uma guerra muito grande. E a gente já vê. As guerras crescendo, os rumores de guerra, as divisões entre os governantes. Isso aqui está cada vez mais forte. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais pesadas. Por isso que é importante, inclusive, um remédio importante para curar a tristeza é o bom humor. Sabe? Porque o bom humor, ele provoca sorrisos ao invés de lágrimas. Nas horas difíceis, constrangedoras, saibam vencer a tristeza. O mau humor, uma brincadeira saudável, sem ofender. Eu gosto de contar, o Papa São João 23 estava na visita, né? Estava na visita na paróquia de Roma. Ao passar pelo povo, ele ouviu de uma senhora dizendo para outra, nossa, ele era bem gordo mesmo, né? Aí ela diz assim, nossa, como o Papa é gordo, né? Aí o Papa ouviu, virou-se para a mulher, deu um sorrisão e disse assim, minha senhora, o conclave não é um concurso de beleza. Todo mundo riu e o Papa passou adiante. Ou seja, no mundo de hoje, isso é gordofobia, é não sei o quê, não, gente, mais leveza. Esses nomes, essas coisas que a gente cria, é só para pesar mais. Pesa mais, alguém fala uma coisa, não, isso é uma discriminação, é não sei o quê. Mais leveza, sabe? Como dizia o Papa, o conclave não é um concurso de beleza, amado. Um casal viajava com os filhos, de repente, a esposa começou a se queixar para o marido. Você não me abraça mais como antes. Você não olha para mim mais como antes. Quando a gente viajava antigamente, né? No começo, eram aqueles carinhos gostosos, você fazia, passava a mão aqui na minha cabeça e foi reclamando. E ela lá, reclamando.
muito tranquilo. O marido sem se ofender, né? Porque aí poderia começar uma grande briga. Ele olha, dá um sorriso para ela e diz assim: meu amor, naquele tempo a gente viajava só os dois. Hoje a gente viaja de Kombi com 5 crianças brigando aí atrás, gritando. Sinceramente. E a mulher começou a rir, é verdade. A mulher começou a rir, ou seja, aquele momento de tensão virou um momento de alegria. Saiba transformar um momento de irritação, de tensão, num momento de descontração. Brincando com amor, com respeito. Isso aqui é muito forte. O que perturba os homens não são as coisas que acontecem, mas a opinião que eles têm delas, diz Demócrito. E ele disse isso mais ou menos no ano 300 antes de Cristo. Antes de Cristo. Só estou dizendo para vocês que isso é uma realidade da humanidade. O que perturba os homens não são as coisas que acontecem, mas sim a opinião que eles têm delas. Você pode ver como uma agressão, você pode ver como uma brincadeira, você pode ver, como você vai ver, a opinião que você tem. Uma pedra pode ser vista de duas maneiras, o distraído, de várias, na verdade não de duas, de muitas maneiras. O distraído tropeçou nela. O bruto usou ela como um projétil. O empreendedor fez uma construção. O camponês, cansado, dela fez uma cadeira, um assento. Para os meninos, era um brinquedo. Quem disse isso não foi eu, foi Drummond, que fez isso em poesia. Já Davi matou Golias. Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura que ele já fez em pedras. Em todos esses casos, a diferença nunca esteve na pedra. Era sempre uma pedra. A diferença estava no homem. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitar para o seu crescimento. Geraldinho, meu caminho está cheio de pedras. Pedras no caminho, eu junto todas. Um dia eu vou construir um castelo. Ei, tem muita pedra no teu caminho, junta todas. Em vez de ser um lamentador, ou em vez de usá-la como um projétil, você é construtor. Então, é você que vai fazer a diferença. A alegria não está nas coisas, a alegria está em nós. A alegria não está nas coisas, a alegria está em nós. A alegria para o corpo humano, mesmo que o sol para as plantas. Quem está contente jamais será arruinado. Quem está contente jamais será arruinado. A vida não aprecia aqueles que se lamentam. Ela os coloca de lado. Ela ama aqueles que a amam. Amem a vida. Dê um sorriso. O sorriso pode não resolver, mas ajuda a melhorar.